Vamos conversar com o Espírito Santo. Sabe por que a gente conversa com o Espírito Santo? Porque ele é o Espírito da verdade, diz na Bíblia. Amém? Um amém de crente aí? Jesus falou que quando viesse o Espírito da verdade, o que ele ia fazer? Nos guiaria a toda verdade. Ele é o autor da Bíblia. É por isso que a gente conversa com o autor, para ele nos ensinar. Amém, gente? Glória a Deus por isso. Então vamos orar? Pode ficar em pé, pode ficar sentado. Tu que sabe, joelhado, deitado, não interessa. O que interessa é o teu coração agora. Querido Espírito Santo, é o Senhor que nos ensina. É a tua unção, que disse o apóstolo João, que nos ensina todas as coisas. E nós queremos aprender de ti. Queremos ouvir a tua voz. Queremos ser transformados pela palavra. Espírito Santo, nesta manhã nós queremos conhecer a mente do Senhor, para conhecer a tua vontade para a nossa vida, para que a nossa vida possa exaltar e glorificar o teu nome na terra. Em nome de Jesus, abre o entendimento, Senhor, de cada pessoa aqui, para receber a tua palavra. A palavra é tua, a mensagem é tua. E eu peço que tu venha ministrar nesta manhã, Pai, nos corações dos que estão aqui e de muita gente que um dia vai ouvir essa gravação. Fala, Deus, fale o Senhor. Ora badachoritai, fale o Senhor. Ora shiriora baicanto. Graças, eu creio, Espírito Santo. Eu creio. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Graças. Pode te sentar. Deixa a tua Bíblia que em algum momento eu digo para tu dar uma lida, senão eu vou falar os textos. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu preciso de toda a tua atenção. Hoje, talvez a igreja nem percebeu, uns vieram num culto, não vieram no outro, mas hoje eu estou fechando uma série de 3 ministrações, e eu vou te lembrar das outras 2. Vou te lembrar. Uma série de 3 ministrações sobre uma coisa chamada oração. Vou te lembrar. Tu pensou que eu ia te lembrar? E eu vou te lembrar e tu vai mesmo, que pensa, que bom que está recapitulando. O pior é se tu disser, mas eu nem me lembro se eu vim nesse culto. Aí o problema é teu, não meu. Sem ser o domingo que eu vim, no anterior, eu falei sobre um homem, eu li no livro de Tiago, eu li sobre um homem chamado Elias. Lembra? Quem lembra? Naquele dia, eu insisti muito no que o Tiago falou sobre o Elias. Lembra? Tiago diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, sujeito às mesmas paixões. Posso resumir? Tinha tudo para dar errado. Mas esse que era para dar tudo errado, que era um comunzinho igual a gente, ele tinha uma coisa que ele era diferente de nós, que era o jeito de orar.
Por isso ele se tornou comumzinho, o qualquer um, se tornou uma referência para a nação de Israel, e se tornou uma pessoa tão importante, que hoje, dia 3 de novembro de 2024, nós estamos falando nele. Por quê? Porque ele era igualzinho a gente, mas não nas orações. Amém? E aí eu falei o que era a diferença da oração, que ele orava com instância, impetuosidade, um homem atrevido que fechava e abria o céu. Amém? Naquele dia, o povo, como bom crente, a gente falando agora, quem vai mudar de vida, quem vai fazer, todo mundo, agora vai. Eu me lembro que no culto seguinte, num 5 assim, olhando rapidinho, eu me lembro que já não estavam aqui no próximo culto, que eu fiz a segunda palavra sobre oração. Aí eu falei sobre quem? Sobre quem foi? Isso, Jabes. Diga assim, pastor Feijó, paciência é uma virtude. Aí eu falei sobre Jabes. Sabe por quê? Deixa eu te explicar e vou te lembrar, e quem não estava vai ouvir. Se tu ler sobre Jabes é no livro de 1 Crônicas. Se tu vai ler o capítulo número 1, sabe o que tem lá? Nome de pessoas e nome, uma lista enorme de nome de pessoas. E no segundo capítulo, sabe o que tem? Nome, lista enorme de nome de pessoas. Mas agora entra no terceiro, o que tem? Nome, lista enorme de nome de pessoas. E quando ele chega no quarto, nome, mas de repente, lembra que eu falei que o Espírito Santo dá uma freada? Freada violenta. Por quê? Porque ali chamou a atenção uma história de uma pessoa que não teve a vida melhorada, mas teve a vida mudada. Eu estou falando de transformação radical. Tanto que o zero à esquerda, o improvável, se tornou o homem mais ilustre da família. Eu até me dei o trabalho de dar vários sinônimos aqui de ilustre. E até eu disse que o que mais eu gosto é aquele que é alguém que se distingue. Até eu perguntei o que é distingue. Aí sempre tem um que é inteligente dizer que se diferencia. Se diferencia pelo brilhantismo. Eu até falei do livro de Provérbios que fala lá que Provérbios 13, brilha a luz do justo intensamente. Vocês que estavam aqui nas duas estão conseguindo lembrar? Quem estava na primeira, irmão, e aí? É isso e aí, irmão, o que tu fez da tua vida com a informação que tu recebeu? Não me diga que não fez nada, mas os teus resultados mostram. Está anotando, irmã? Que bom, faça isso. Lembra que eu preguei, quem estava aqui nos dois cultos, eu preguei sobre isso. Mas o que mudou a vida do Jabes? Tira de uma vida comumzinha, zero à esquerda, o improvável, talvez ninguém acredita, como que deu uma mudança radical, por causa também de uma oração diferenciada. Amém? Então, resumindo, Elias e Eliseu tiveram uma vida maravilhosa, porque eles tinham o quê? Fazer orações diferenciadas. Amém? Está me ouvindo? E aí, irmão? Sabe que a gente podia encerrar o culto aqui e dizer, irmão, agora vocês peguem essa informação e vão fazer alguma coisa pela vida de vocês. Amém? Amém. Isso é a realidade. Mas não, é o crente filho. Entra a semana, sai semana. É ou não é, irmão? Infelizmente é. Sabe qual é a minha diferença para vocês? E tem muita. Já sei, o pastor é o melhor da igreja. Não, é justamente o contrário. Por eu ser o pior, é que eu pego essas verdades e vou para a prática. Eu quero ver esse negócio funcionar na minha vida. Amém? Eu não fico ouvindo pregação, palavra que entra num ouvido e sai. Aí sabe o que dá durante a semana? A diferença entre as nossas vidas.
a diferença nas realizações, amém? Mas eu vim aqui 2 vezes para dizer, 2 pessoas que estavam vivendo talvez a mesma situação que tu, e tiveram uma vida totalmente transformada. Por quê? Oração diferenciada. Eu te dei 2 chaves, irmão, te entreguei. E aí, irmão? E aí, irmã? Não, pastor, eu só sou crente assim de vir domingo, venho na quarta, eu venho porque o ambiente é gostoso, tem louvor, tem adoração, né? De repente eu peço para o pastor Marcelo, ele é muito carinhoso, ele olha por mim, ele ora por ti, mas tu não sabe o quanto dói o coração dele, e às vezes tem que fazer algumas orações e dizer, meu Deus, 10 anos aqui na igreja não aprendeu ainda. Vocês estão entendendo? Por que eu estou falando isso? Sai do comum, irmão, pratica o que tu está ouvindo, amém? Porque vai me dizer que a Bíblia não é um livro maravilhoso, extraordinário e cheio de riqueza, mas o povo que diz que crê nela é o povo que menos se distingue na nação brasileira, sabia disso? Tem tesouro, mas não usufrui. Amém? Pode dar uns amém de vez em quando, eu estou dizendo só verdade. Por quê? Porque eu quero que meus irmãos, as minhas irmãs vivam uma vida maravilhosa. E quando a gente vem pregar, irmão, é isso. Não, pastor, eu quero uma outra. Não tem outro evangelho. Se tiver, tu pode amarrar em nome de Jesus, que a Bíblia diz que isso é anátema, é maldição. Então a gente se esforça para quê, irmão? Aqui não tem profissional, eu não sou profissional do evangelho. Hoje é domingo, eu tenho que ir lá em Butiá para pregar, e aí eu faço minha parte. Não, eu me canso, eu sinto, eu luto, porque eu quero que as pessoas aprendam, e vou ser sincero, e eu vejo pessoas entrando semana, saindo semana, entrando ano e saindo ano, e continuam na mesa. Mas a ferramenta a gente entrega aqui para as pessoas, mas vai de cada um, irmão. Amém? Amém. Evangelho é para quem quer mudar de vida. Tem gente que não vai mudar, irmão, sabe por quê? Vai ser salvo e vai vir no culto para tomar mamadeira, não vai praticar. Esses aí, como um dia eu falei para o pastor Marcelo, são pessoas que nós temos que proteger, segurar até o arrebatamento da igreja, porque eles vão ser salvos. Eles não vão fazer obras para Deus, não vão, nem conseguem alcançar, mas nós temos essa preocupação em guardar essas vidas. Amém, gente? Mas eu venho trazer palavra para que tu possa entender. Para um pouquinho. Se Elias era uma pessoa na mesma condição que eu e fez o que fez, mas se Jabes estava na mesma condição do que eu e fez o que fez, eu quero seguir o mesmo exemplo. Obrigado. Vocês estão me entendendo, irmão? Deixa eu te explicar agora para ir mais sério, mais assim, para tu entender mais ainda um pouquinho. O bolso do Jabes e do Elias era igual ao teu. A conta do banco era igual à tua. Mas um talvez nem conta tem, nem zerada não tem. Pois é, nós estamos falando da situação do Jabes e do Elias, mas por que esses camaradas viveram o que viveram? Porque talvez eles tiveram a ousadia de fazer. Obrigado, irmão. Fala aqui para você na gravação. Porque eles fizeram o que a gente não faz. Amém, irmão. Isso aí. Enquanto tu não te conscientiza, sabe o que é que não acontece? Eu já falei isso várias vezes. Quem lembra quando a gente não conscientiza, a gente não muda. Não muda. Amém? Agora, você se sincero, o que tu está fazendo com a pregação que tu está ouvindo? Não, pastor, vou mudar de outro jeito. Bom, então me ensina, porque eu não sei, eu sei desses. Eu prefiro pegar os que eu já vi que funcionou, esse negócio de oração. Amém? E olha só, presta atenção agora. Presta atenção, agora eu vou começar a pregar. Posso? Mas posso porque tu está afim de aprender ou por educação? Hã? Eu também, irmão. Então eu vou pregar para nós, tá?
Só não vou botar ele, não vou sentar na sua frente aí. Irmão, sabe por que eu falo assim, ó? Porque está escrito nessa Bíblia que tu diz que crê, o reino de Deus é tomado por violência. Tu tem que ser agressivo para pegar a bênção. Amém, irmão? Amém! É verdade, irmão. Ah, pastor, não concordo? Não, ok. Quando tu não pratica, igual tu não concorda, porque o resultado vai dar o mesmo. Amém, gente? Então, olha só. Existe uma coisa para Deus responder a oração. Quem está ligado aqui comigo no assunto? Quem está? Levanta a mão, quero ver. Está ligado? Não, estou ligado, pastor. É importante. Tem uma coisa que se chama base legal. Legal que eu estou dizendo não é legal de gíria, joinha, tri, não é isso. Legal eu estou dizendo porque há uma lei, há uma instrução, amém? Há um protocolo que estabelece, que fundamenta o que a gente vai fazer. Deixa eu te explicar. Por exemplo, para tu entender. Tem gente que vai orar, tá, ô Senhor, está com uma doença, ô Senhor, eu já te sirvo há 20 anos no ministério, dando a minha vida para ti. Às vezes Jesus ouve essa oração e cura, sabe por quê? Ele está vendo a falta de conhecimento da pessoa, mas isso não é base legal para ele curar. Sabe qual é a base legal, irmã? Vou te falar. Pelas suas chagas foste sarado, disse Pedro. Isaías disse o quê? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Isso chama base legal. Eu vou pedir a minha cura porque há uma instrução, há uma lei, há um mandamento, há uma ordem, há um protocolo que me garante que eu posso obter essa bênção. Vocês entenderam? Não é porque tu vem no culto quarta, domingo, tu paga tuas contas e tu te acha a coisa mais querida, tu te acha a coisa mais fofa do mundo e vou orar para Jesus me curar. Ele vai te curar porque o filho dele carregou essa enfermidade. Isso se chama base legal. Vocês estão me entendendo, irmão? Se não, o crente faz uma evangelicada, inventa coisa gospel assim para obter alguma coisa de Deus, e às vezes Deus responde, porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, ou seja, o tempo que tu não conhece, Ele te atende. Mas eu vim para dizer que quando tu fores orar, tu tem que buscar qual é a base que Deus me dá para eu fazer esse pedido. Entenderam o que é base legal? Amém? Então deixa eu te explicar uma coisa, olha só, preste atenção, era para estar anotando, irmão, porque senão tu esquece, irmão. Eu não me iludo com crente, são 20 anos só de pastor, fora o tempo que eu já servia a Jesus, eu não me iludo com crente, eu vim daqui e saio ali, é tipo no médico, não, ó doutor, pode falar aí que eu gravo tudo aqui ó, na mente, depois chegar lá não lembro o nome do remédio, não lembro quantos miligramas era, como é que... É isso que acontece. Vou te dar uma base legal para tu fazer oração. O que é base legal? É algo que eu possa me firmar para apresentar uma oração para Deus. Tá me entendendo? Olha só, depois tu anota lá, nem vou pedir a Bíblia, não abrir para não tumultuar assim, ó. João, o Evangelho de João capítulo 14, tá? O João 14, versículo 13 e 14 vai dizer assim, ó: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Agora eu vou repetir, vou desmiuçar. Ele está dizendo assim, ó, Jesus está dizendo, tudo que tu pedir em meu nome, isso que tu pediu, eu vou fazer.
E ele explica por que ele, aqui, irmão, presta atenção, ele explica por que ele vai fazer. É que é para o Pai ser glorificado nele. A resposta, ela vem para ti, mas essa resposta, ela vai gerar glória para Deus. Pela tua resposta, que vem na tua vida, a pessoa vai dizer, mas agora eu creio que Deus existe. Mas só pode ser Deus, ou seja, tu fez um pedido, porque Jesus falou, se tu pedir para Ele, em nome dEle, Ele vai fazer. Mas Ele vai fazer por um motivo aqui, ó. Para o Pai ser glorificado, ou seja, deixa eu explicar melhor, para o Pai ser visto pela tua resposta. Amém? A tua resposta daquela oração foi um instrumento para as pessoas verem Deus na terra. Amém? Diga assim, a resposta da minha oração é um canal para verem Deus na terra. Amém? É isso que é glorificar Deus. Antigamente é uma expressão que muitos já nem conhecem mais. Eu falei com o pessoal mais novo, eles nem conhecem. Glorificar Deus é fazer o cartaz de Deus, se dizia alguns anos atrás. É fazer Deus, sabe o que? Aparecer. Então a resposta da oração, ela me beneficia, mas ela faz o que mais? Glorifica a Deus. Até aqui entendeu, irmão? Amém, presta atenção. Então a resposta, olha, irmão, o objetivo da oração, presta atenção, o objetivo da oração é a resposta, é ou não é? Ou tu ora por orar? Irmão, uma coisa que eu falo, já falei algumas vezes, oração não é loteria. Por isso que eu estou te ensinando a orar com base legal. Oração não é loteria. Oração, diga assim, oração não é raspadinha. Vou dar uma oradinha, vou fazer uma fezinha, vá que aconteça. Oração não é isso. Amém? E vou ser sincero, o que tem de crente que não recebe resposta e estão dentro da igreja. Quando a gente está falando, eu já sei da oração, eu já entendo. Não, faz uma análise das orações que tu ainda não recebeu. Está me entendendo? Agora, tem um outro objetivo na oração, que está lá em João 16, no mesmo capítulo, João 16, 24. Como os discípulos, presta atenção para cá, irmão, presta atenção todo mundo. Irmãos, os discípulos andavam com Jesus, eles andavam na carona de Jesus, eles andavam nos resultados de Jesus, então eles não estavam pedindo nada em nome de Jesus. Aí Jesus fala assim, até agora, até esse momento, nada tendes pedido em meu nome. Aí ele fala assim, pedi e recebereis. Amém? Jesus está dizendo, eu vou abrir uma porta aqui, presta atenção aqui, irmãozinho querido e irmãzinha querida, eu vou abrir uma porta para ti agora. É isso que Jesus está dizendo, pede no meu nome, que é para tu receber. Presta atenção, mas vai receber agora aqui, pedi e recebereis. Diga, pedi e recebereis. Eu andei com um homem de Deus muitos anos, que ele citava um texto parecido, e ele dizia, Jesus não falou, vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo, uma hora que tiver um tempo, era tiro dado, bugio deitado, é pedir e recebereis, pedir e dar-se-vos-á. É ou não é? Mas o crente se acostuma, né? Tá na igreja, puxa uma cadeira, vou esperar essa resposta, sentar. Vocês estão me entendendo, irmão? Eu estou no Brasil, falando numa igreja de uma cidade chamada Butiá, que tem gente que nem sabe que existe no mapa essa cidade. É uma mensagem que um dia que eu quero que chegue, porque crente está orando e não está recebendo. Alguma coisa tem que estar errado. Porque nós temos uma falha, nós não lemos o manual. Não é? Não pega o equipamento e já sai usando, porque a gente não leu o manual. O que o fabricante pensa? E aqui eu disse, eu estou lendo para vocês, aqui o objetivo, lembra que eu falei qual é
o objetivo da oração? É a resposta. Só que num caso a resposta ela traz um alvo, é a glória de Deus. Foi isso ou não foi? Lembra ainda? Só que aqui Jesus disse que vai receber para que a vossa alegria seja completa. Num caso a resposta traz glória para Deus. Agora a gente está dizendo que no outro caso, a outra promessa diz: traz alegria para mim. Me diz uma coisa, a resposta dá alegria ou não dá a resposta à oração? Quanta gente se receber hoje algumas orações, a resposta não vai ficar com um sorriso assim? Feliz, alegre? Lembra que eu falei que rosto de crente não pode ser 6 horas da tarde, né? Lembra do relógio assim? Rosto comprido. Sou crente, sou evangélico. Crente tem que ter sorriso 15 para as 3. Faz o 15 para as 3 aí. Faz aí, irmão, 15 para as 3. Sabia que tem gente que tem dificuldade de rir, sorrir? Sabe o que são isso? São feridas por dentro que te travam. E tem uma coisa que o diabo odeia. Quer saber? Quer saber, Alexandre? É que tu seja feliz. Por isso que Neemias, quando foi restaurar os muros de Jerusalém, ele disse: a alegria do Senhor é a vossa força. Quando tu estiver alegre, a força do Senhor manifesta em ti. O diabo faz tudo para tu sentir triste, infeliz. Sabia? Porque aí tu fica fraquinho. E aqui, então deixa eu te explicar uma coisa, preste atenção. O objetivo da oração é a resposta. Amém? Estamos juntos? Pode levantar a mão aqui, deixa eu ver, tá junto? Tá junto? Ok. Só que essa resposta, ela tem 2 viés. Agora eu falei bonito. Um dos viés é o seguinte: essa resposta que vem para a tua vida, Jesus disse que vai glorificar o Pai nele, na pessoa dele. Então essa resposta vai fazer Deus conhecido. Só que não é só, Jesus não quer responder só para o Pai ser glorificado, Ele quer que tu seja feliz. Então Ele diz também que tu vai receber para o quê? Para a tua alegria ser completa. Está feliz mesmo? Só na fé, irmão. Só na fé. E olha que eu estou pregando uma motivação, parece que tem como se fosse milhares de pessoas aqui. E se eu não souber essas histórias por fora daqui também, e eu estou motivado ainda. Então deixa eu te explicar agora, preste atenção aqui, irmão. Tem 2 tipos de gente na igreja. Tem as crianças na fé e tem os maduros na fé. Amém? Deixa eu te explicar aqui, ó. Preste atenção. Criança na fé não é porque ela converteu essa semana. Tem gente que está há anos, 30, 40, 50 anos na igreja e é criança, porque não cresce, porque não se esmera, porque não vai ler a palavra, porque não vai orar, porque não vai buscar. Então ele significa criança. Preste atenção. Eu falei que o objetivo da oração é a resposta, mas que a resposta ela tem 2 viés diferentes. A criança, o que está na igreja, mas ele não é maduro, sabe qual é o viés que ele vai se interessar? É só na alegria dele. Porque a criança não vive para ela não vive no mundinho dela. Criança na fé vive eu, meu. Ela é criança. O maduro, ele vai orar. Ele diz: eu sei que a minha alegria vai ser completa, mas antes da minha alegria ser completa, eu quero que a glória de Deus manifeste. Posso ser sincero? A maioria da igreja não ora para a glória de Deus ser manifesta. Ora é para a tua alegria ser completa. Porque o nosso ego às vezes está tão inflamado que nós estamos sentados no trono e Jesus está do lado. E nós precisamos inverter isso aí. Ele tem que estar no trono e nós do lado. Então, preste atenção à motivação. Eu não vou entrar no detalhe, isso aí se chama separar alma e espírito, que eu não vou entrar nesse detalhe.
A motivação da pessoa, eu vou orar, e ela ora fervorosa, sabe por quê? Ela quer a resposta, mas ela está interessada na alegria dela. Mas o que é maduro na fé, eu sei que eu vou me alegrar muito, eu vou saltar de alegria quando Deus me responder. Eu vou saltar de alegria quando Deus me responder, mas eu quero a resposta, sabe por quê? Eu quero que Deus apareça na minha vida. Isso é glorificar a Deus. Vocês estão entendendo a motivação da oração? Oração é coisa séria, gente. Tem gente que pensa que oração é passe. Vou lá para o pastor dar um passe, dar uma oradinha. Está amarrado em nome de Jesus. Mas deixa eu te explicar aqui, mas aqui, ó, isso que é base legal. Presta atenção. Eu mencionei duas promessas, eu não mencionei? João 14 e João 16. Será que tu ainda te lembra? Nem vou perguntar. Na João tem duas, eu te falei, base legal para orar. Por que eu vou fazer um pedido para Deus? Lembra que eu disse? Não é porque eu sou um crentinho, que eu tenho cara de evangélico, que eu pago as contas em dia, não tem nada. Ai, por isso Jesus vai me responder. Não é por isso. É base legal. Eu vou fazer um pedido por dois motivos. Porque Jesus um dia ele prometeu que o que eu pedi em nome dele, ele vai fazer. E vai fazer para a glória do Pai, amém? E tem um outro pedido que ele prometeu, e quando ele prometeu lá quase 2000 anos atrás, ele prometeu para mim hoje, aqui, agora. É assim que eu vejo a Bíblia, que eu vou pedir, eu vou receber para mim a alegria ser completa. Então quando eu vou fazer um pedido, eu estou pedindo em cima de duas promessas, mas pergunte assim, o que me garante o cumprimento da promessa? Isso é base legal. Sabe qual é? A garantia é que 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, vai dizer assim, ó: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém. Ó, olha de novo, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Deixa eu esmiçar. Eu peço em duas promessas de Jesus, porque tem uma ali na Bíblia, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, que diz que Jesus, ele é o sim e o amém. Assim, sabe o que é isso? Quando eu estou pedindo em nome de Jesus, sabe o que Jesus está dizendo para mim ali? Recebeu. Sim, amém. Não é conversa fiada de crente que eu já ouvi. Ai, às vezes Deus diz não, às vezes ele diz sim, às vezes diz espere. Irmão, para dizer não, se a sua oração foi da carne, não é segundo a palavra de Deus, aí eu te digo, talvez ele nem ouça. Por isso que é um não. Ele não vai dizer não, é que talvez ele nem ouviu. Vocês estão me entendendo? Estou falando de orar em base legal. Jesus disse, sabe o que significa que ele é o sim, que é o amém? Deixa eu te explicar uma coisa. Ele é o sim e o amém para quê? Para cada promessa. Diga, para cada promessa, Jesus é o sim e o amém. Deixa eu te explicar aqui, ó. Promessa não é uma coisa. Promessa é uma pessoa. Diga assim, promessa é uma pessoa. Promessa é uma pessoa. Vocês entenderam que não é uma coisa? Jesus é o sim, é o amém para cada promessa. Ele é a promessa, porque ele é a palavra. Vocês entenderam? Promessa não é uma coisa, promessa é uma pessoa. Estão entendendo, irmãos? O que eu estou te trazendo? Eu queria que essa nação estivesse ouvindo o que tu tem privilégio de ouvir, só não sei se vai praticar. Eu vou praticar, e sabe por que eu estou trazendo? Porque eu pratico isso. No mínimo, geralmente umas 3 vezes ao dia, e fora quando eu estou na rua ainda. Eu estou falando não que me contaram, eu estou falando que eu conheço. E tem mais um texto que está lá em Jeremias 1,12, que eu não vou ler, Jeremias 1,12, que Deus falou que ele vela sobre a sua palavra
para a cumprir. Ele é a palavra, ele vela sobre ele mesmo, está entendendo? Jesus é a palavra, e se Jesus ele é a palavra, ele é a Então quando tu pega numa causa, uma promessa, pá, Jesus bate o martelo a teu favor. Glória a Deus. Sabe, tu orou, está feito. Aleluia. Diga assim: Orei e está feito. já pensou se essa nação levar a sério a Bíblia? Se ela acreditar na Bíblia? Eu vim para te dizer que tu tem que ter uma base legal quando tu vai orar. Por isso que não é a tua condição, a tua circunstância, se tu leu muito a Bíblia, se tu orou muito, se tu deu o dízimo, não são coisas da tua justiça, que a tua justiça, posso ser sincero, diz a Bíblia, é trapo de imundícia, lixo, e olha que lixo ainda dá para reciclar. Preste atenção, deixa eu só concluir agora. Então tu lembra que eu falei que promessa não é uma coisa? Promessa é uma pessoa. Quando tu está usando uma promessa de Jesus, qual é o resultado dele? Sim, amém, está feito. Preste atenção. E ali diz nesse texto, que diz que ele é promessa, que ele é o sim e o amém, diz assim, ó, para a glória de Deus, mas tem um detalhe, por nosso intermédio. Diga, eu sou canal de Deus, para a glória dele. O sim e o amém é de Jesus, a oração foi tua, a resposta é dele. E essa resposta ali que eu falei lá em João vai trazer glória para ele, mas a glória de Deus, ela, presta atenção, irmão, a glória de Deus ela não está flutuando aqui, ó, em Butiá, ela não está assim uma nuvenzinha flutuando. A nuvem tem a glória tem um endereço na terra para se manifestar. Quem é esse endereço? Sou eu! Eu estou dizendo que a resposta vai trazer glória, mas Deus tem um endereço para se revelar na terra. Sabe quem é? Eu. Tu, se tu deixar. Vocês entenderam? Olha que privilégio. Eu sou o canal. Pastor, está te achando? Não, irmão, eu tenho certeza. Glória a Deus. Amém? Esse cara sou eu. E esse cara e essa cara é tu. Porque para um pouquinho. Então é uma parceria. Jesus, vamos fazer uma parceria aqui entre nós. Eu faço o pedido, tu responde, e essa cidade vai ver Deus em mim. Glória! Se o diabo tiver um pouco de juízo, ele está a quilômetros desse lugar. Aleluia. Por quê? Porque tu vai ser um estragador de prazeres, dos prazeres dele. O que ele tinha, ele achou, pô, eu já estabeleci essa questão nessa vida, essa vida vai viver debaixo desse jugo, mas tu está ouvindo hoje que tu tem uma parceria, hoje tu aprendeu que tu pede, Jesus bate o martelo, ele dá o sim, dá o amém na hora que tu orou, por isso a Bíblia diz, crede que recebestes, e assim será. Tu orou agora, tu recebeu ontem. Aí você que está o tempo do verbo, e vai manifestar amanhã. O diabo tão desgraçado, ele é sujo, ele só joga fora das leis. Enquanto não manifestou, ele será que vai fazer? Será que isso? E começa com essa conversa fiada. Aí o crente incauto, que não tem conhecimento, cai na conversa fiada dele. Então preste atenção para concluir. Então eu tenho, agora para tu entender, ó, presta atenção, presta atenção agora para concluir, passar a régua. Eu tenho, se a gente concluir aqui, como eu posso, diga assim, ó, como eu posso trazer a glória de Deus. Diga assim, ó, como eu posso
ser o canal, ser o endereço de Deus na terra. Diga assim: como eu posso tornar Deus conhecido através de mim na terra? Sabe como, irmão? Orando a promessa. Amém? Orando a promessa, porque quando eu orar a promessa, ali diz que Jesus é o e o amém. É por isso que quando tu pedir, ele, irmã Cris, tu fez esse pedido, imagina, é que bilhões de pessoas na terra, tu tira a senha, entra na fila, espera. Tu imagina que Deus está respondendo as orações lá do Rio de Janeiro, tem que vir em São Paulo, tem que vir no Paraná, tem que passar em Santa Catarina, e para depois chegar no Rio Grande do Sul, para passar em Porto Alegre, para depois chegar. É assim? Não! É tiro dado, pedir, sim, amém. Pedir, sim e amém. Por isso que eu oro, e eu tenho lista de oração, e tem outras coisas que nem estão nessa lista mais atual, e eu digo, a minha garantia de que eu recebi isso aqui é o teu sim e é o teu amém. Não é loteria, como eu falei no começo. É que tu tem que levar a sério, irmão, irmã, porque senão não te preocupa, tu está salvo, tu vai para a glória. Mas passar nessa terra com luta, dificuldade, de arrasto, é um abacaxi a ser descascado. Vamos passar com alegria, glorificando a Deus. Vamos passar nessa terra eu sendo o endereço aonde Deus se manifesta. Amém? Nós precisamos que as pessoas venham perguntar: como é que isso está acontecendo contigo? Mas como é que tu conseguiu isso? Quando está fazendo isso, é a glória de Deus está manifestando. Não é porque tu é o Joãozinho do Passo Certo, que tu é bonitinho, tu é queridinho. Essa pessoa está vendo alguma coisa que tu tem, que ela também queria ter. Isso é a glória de Deus está manifestando. E eu falei há pouco, como que eu vou manifestar essa glória? Orando a promessa. Irmãos, eu estou falando de um assunto muito sério. Eu estou entregando uma chave para vocês. Hoje eu poderia dizer, olha, de tudo que eu já preguei desde 2004, hoje eu posso passar a régua aqui e que o pastor Marcelo seja feliz. É isso que a gente tem que entender, a seriedade. Eu vim te trazer uma coisa que nem a igreja do Brasil está falando. Amém? Então, só para a gente encerrar, agora eu sei que há uma base legal. Quando eu pego a lei, não interessa se teu cabelo é loiro, é moreno, se tu é gordinho, se tu é magrinho, se tu tá que nem eu hoje assim, com um perfume amadeirado no recibo da irmã, não interessa. Só não vou dizer o nome para não fazer propaganda gratuita. Para ela eu faço, mas daí não aqui na gravação. Não interessa. Mas eu vou toda quarta, eu vou todo domingo, não falo. Não interessa, irmão. Tu tem que orar em base legal. Dizer, Jesus, vamos ter uma conversinha. Eu preciso de tal coisa. Tu prometeu quando tu andou na terra. O que eu pedi em teu nome, tu prometeu que tu vai fazer para o Pai ser glorificado em ti. Amém, irmão? Amém, irmã? Mas tem mais. Jesus, já que nós estamos aqui conversando sério, tu também prometeu o seguinte: o que eu pedi em teu nome, eu recebo, para minha alegria ser completa. Eu usei duas promessas, não usei? Eu usei. Portanto, tem uma outra, que ele diz que ele, porque ele é a promessa. Lembra que eu falei promessa não é uma coisa, é uma pessoa? Ele fez a promessa, ele é a promessa. E ele é o sim e é o amém para ele mesmo, porque não tem como ele ser uma pessoa, falar uma coisa e fazer outra. Sabe o que teria que acontecer para ele falar uma coisa e fazer outra? Sabe o que, irmão? Ele tinha que deixar de ser Deus. Sabe quando? Jamais.
Francês ficou legal, né? Never. Em inglês também ficou tri, né? Nunca. Amém? Então eu tô com uma chave agora na mão aqui, ó. Eu sei como ter resposta de oração. Oração para mim é uma certeza, não é uma loteria. É como se Jesus hoje, quando eu chegar em casa, ó, nem vou pedir agora, Jesus. Quando eu chegar lá eu vou te pedir, mas uma coisa eu já sei. Eu já tenho a resposta antes de pedir. Qual a garantia que eu tenho? O sim e o amém. A promessa. Amém? Só para falar em promessa, eu sempre oro em cima de uma promessa. Eu compartilhei com o pastor Marcelo, aquele homem de Deus que eu falo algumas vezes, ele morreu. Alguns não sabem. Quando ele morreu, é estranho o cara falar assim, né? Quando ele morreu na primeira vez. Isso ele contou para mim, mas como, pastor, se ele morreu? Como é que ele te contou? Me contou. E quando ele estava lá na glória, presta atenção agora, velho. Presta atenção, irmão. Agora é para a gente encerrar. Vou tentar encerrar. Ele está com Jesus. E ele estava lá na cidade de Belém do Pará. Ele foi ministrar lá e deu um infarto nele. E ele morreu lá. E tinha muitas mulheres ao redor dele, que foi ministrar um evento lá, um congresso, uma coisa que era de mulheres. E tinha muitas mulheres ao redor dele. E ele via ele numa poltrona onde ele sentou e morreu. Ele via o corpo dele. Jesus mostrou para ele assim, ó, olha aqui. Jesus abriu e ele via lá as mulheres orando. Sabe o que elas estavam orando? Uma promessa. Elas estavam dizendo, Senhor, quando tu andou na terra, tu prometeu, quando dois concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem sobre a terra, o que Jesus falou? Ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Nós te pedimos, concordando, né? Ele falou, ressuscita ele. Jesus mostrou para ele, olha lá, ó. Estão citando, olha o que elas estão orando. Elas me pegaram pela palavra. Amém? Se eu fosse tu, eu faria o que eu vou fazer. Glória, 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 glória. Ainda tem crente nessa igreja. Glória, glória. Sim e amém. De quem que eu estou falando? Sim e amém. Eu creio. Se tu quer alguém na nação brasileira que ainda crê em ti, Senhor, estou aqui, meu Deus. Manifesta toda a glória e as maravilhas que tu me prometeu naquele ano de 1983, gente que nem tinha nascido aqui. Tu me prometeu aquela grande promessa e tu é o sim, tu é o amém. 2025 começa em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Fui. Amém, irmãos? Amém. Agora é segredo meu aqui. Entenderam a palavra? Gente, eu vou ser sincero, eu vim de todo o meu coração trazer essa palavra. Eu sei, eu quero que todos entendam, mas eu sei que talvez nem todos estão entendendo. Sabe quando tu larga um dinheiro enorme para uma pessoa, ela não sabe nem o que vai fazer, e não vai fazer também, e ainda vai perder? A palavra é assim, a gente traz a riqueza, agora vai depender de cada um. Irmã, a senhora anotou, depois passa alguém lhe perguntar para a irmã Marli, João 14, 13, 14, João 16, 24, 2 Coríntios 1, versículo 20 e Jeremias 1, 12. Gente, eu te dei o segredo da oração. Sabe o que eu estou te trazendo na verdade? Para tu ter uma vida poderosa em Deus. Ou tu não quer? Ai, aquela vidinha xoxa, F, fraca, fria e fedorenta. Sabe, irmão, eu vim te trazer um poder de Deus para a tua vida hoje. Eu vim te falar que tem uma pessoa que lhe é a própria promessa,
que é impossível. O impossível aqui é ele não cumprir, irmãos, mas não vai fazer oração, como diz lá o Tiago falou, o homem que entendia de oração, que falou sobre Elias: nada tendes porque não pedis. Aí então a pessoa, então vou pedir. Aí pedis e não recebeu. Ué, diz que eu não tenho porque eu não peço, e quando eu peço eu não recebo, é porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos prazeres. Entenderam, irmão? Então peça na palavra para duas coisas: para tua glória, e para minha alegria. Jesus nunca vai te dar resposta que não seja para tua alegria. Amém? Pode falar, irmão. Eu estava esperando um pouquinho para falar, porque eu sempre fico, meu Deus, é de ti mesmo que vem. Enquanto a gente estava aqui naquela oração anterior agora e aplaudindo, né, dando graças, a poderosa mão do Senhor estava aqui em cima, uma mão enorme do tamanho da nossa igreja, e levando consigo uma nuvem escura, levando com ele. Glória a Deus, viu? Uma mão poderosa, enorme, e levando uma nuvem escura. Sabe o que é essa nuvem escura? Era a peleja espiritual. Ou tu acha que não tinha a peleja espiritual? Sabe que Deus tem me dado graça para me manter assim, ó, sóbrio, tranquilo, porque eu sei a peleja que é. E nós, e aqui na cidade de Butiá, ouvimos o que o Brasil está precisando ouvir. Por isso, irmão, a gente tem que pegar as verdades de Deus e colocar em ação. Amém? Todos aqui vão colocar, vou ser sincero, vou dizer, acho que eu quero me enganar, eu quero estar enganado, eu acho que não. Para uns aqui eu preguei uma ministração hoje, que vai ser a história, vai ser a mudança da tua história. Para outros, mas não vou me iludir, irmão. Daqui uns dias já esqueceu, porque é assim no meio do povo de Deus. Amém? Amém. Vamos ficar em pé então? Pode ficar em pé. Sim. Vamos orar primeiro aqui. Vocês estão entendendo o que eu vim trazer hoje para vocês, irmãos?